Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso Guarda Municipal Niterói 2019. E sempre lembrando, nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões, mas quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo pode acessar o nosso site veonconcurso.com.br, o link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para entender um pouquinho o que nós chamamos dentro do Excel 2010 sobre aumentar e diminuir casas decimais, porque o Excel ele tem um botão que permite aumentar as casas decimais e um outro botão que permite diminuir as casas decimais. Mas à medida que ele vai realizando isso, a gente vai ter que pensar um pouquinho também no arredondamento desses valores. Vamos explicar passo a passo agora. Então peguei aqui o meu Excel. Eu vou colocar primeiro aqui em cima, ó, vamos botar o valor 4 e vamos fazer aqui um valor 3,9 aqui, vamos colocar um 3,8, um 3,7, um 3,6, bem no meio aqui um 3,5, um 3,4, 3,3, 3,2, 3,1 e finalmente bem embaixo aqui o 3, certo? Por que eu fiz isso, pessoal? Deixa eu até marcar aqui com uma corzinha um pouquinho diferente no fundo aqui, ó. Vou deixar o 4 numa cor diferente no fundo e o 3 também, só para a gente lembrar que eles são números inteiros. E o 3,5 aqui, eu vou deixar um cinza, só para a gente entender que está bem no meio. Então, por que é importante verificar o que eu vou mostrar agora com esses valores aqui? Olha só que interessante, pessoal. Quando a gente clica na guia página inicial do Excel, aqui na guia página inicial nós temos o grupo chamado número. E nesse grupo número nós temos um botão que se chama aumentar casas decimais, e aí cada vez que eu vou clicando ele vai aumentando uma casa decimal, e temos ao lado o botão que se chama diminuir casas decimais, que cada vez que eu vou clicando nesse botão ele vai diminuindo uma casa decimal. Bem, mas olha só então, vamos imaginar que eu tenho aqui, por exemplo, o valor 3,9. 3,9 está bem próximo do 4, não tá? Se eu for imaginar diminuir uma casa decimal desse 3,9, olha lá o que aparece no lugar do 3,9, 4. E por que o 3,9, quando eu retirei uma casa decimal, clicando no botão diminuir casas decimais, por que o 3,9 virou 4? Eu vou aumentar agora uma casa decimal para voltar a aparecer o 3,9. Porque se eu pensar 3,9 tem uma casa decimal, se eu retirar essa casa decimal, vai ficar sem nenhuma casa decimal. E 3,9 sem nenhuma casa decimal é mais próximo do 4 do que seria do 3. Por isso que o 3,9, quando a gente clica no botão diminuir casas decimais, ele vira 4. Mas esse 4 que aparece aqui é só para visualização, porque na verdade, para efeito de cálculo, olha lá na barra de fórmulas, ele continua valendo 3,9. É só para efeito de visualização, porque eu diminuí uma casa decimal clicando no botão diminuir casas decimais. Agora, se eu clicar aqui, por exemplo, no botão aumentar casas decimais, volta a aparecer o número real dele, que é o 3,9. Vamos fazer outro teste, aqui o 3,8, ó. Vou clicar no botão diminuir casas decimais, também virou 4. Por quê? Porque 3,8, sem nenhuma casa decimal, é mais próximo de 4. Vamos aumentar a casa decimal para voltar a aparecer o 3,8. Vamos pegar agora o 3,2 que está aqui embaixo, ó. Obviamente o 3,2, olhando aqui, sem nenhuma casa decimal, ele é mais próximo do 3. Então, se eu clicar no botão diminuir casas decimais, o 3,2 virou 3. Porque ele é mais próximo do 3 sem nenhuma casa decimal. Vou novamente clicar para aumentar as casas decimais. Vamos pegar esse 3,4 agora. Cliquei no botão diminuir casas decimais, virou 3, porque o 3,4 é mais próximo do 3 sem nenhuma casa decimal. Até agora está tudo tranquilo. Então, qual é a minha dúvida? Atenção agora a parte importante. Percebe que se eu selecionar esse 3,5 e clicar no botão diminuir casas decimais, o que o 3,5 vai virar? Porque ele está bem no meio aqui, ó. Alguém me diria, professor, será que ele vira o 3? Ou será que ele vai virar 4 quando eu clicar para diminuir as casas decimais? Então a regra é o seguinte, se estiver no meio, que é o 3,5, para cima, todos esses vão virar 4. E abaixo do meio vai virar 3. Então quer dizer, do meio para cima, arredonda para cima. Então esse 3,5, quando eu clicar no botão diminuir casas decimais agora, percebe que ele virou 4. Né? Agora, o 3,4, o 3,3, o 3,2, o 3,1, quando eu clicar para diminuir casas decimais, esses viraram 3. Todos esses que estão acima, né, do meio para cima, esses todos viram 4. Então percebe, ó, o 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9, todos esses viraram 4. O 3,4, 3,3, 3,2, 3,1, todos esses viraram 3. É a regrinha, deixa eu voltar ali para mostrar para vocês, de que
se eu for fazer o arredondamento clicando no botão diminuir casas decimais, claro que ele vai arredondar dessa maneira. Se estiver no meio para cima, arredonda para cima. Se estiver abaixo do meio, vai arredondar para baixo. Tá aí então a explicação do nosso botão, tanto os dois, né? Acabamos explicando aí tanto o botão para aumentar casas decimais como o botão para diminuir casas decimais que a gente tem aí dentro do Excel 2010. Certo, pessoal? Mais uma explicação importante, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. E não esquece de ativar ali o sininho para receber notificações de novas aulas, de novas publicações. Valeu? Grande abraço a todos, até a próxima aula e bons estudos!